A gente está quase encerrando essa série. Semana que vem o Douglas encerra com a ressurreição. E essa peregrinação do deserto até a ressurreição. Mas hoje, o primeiro dia da semana da Páscoa, é um dia muito emblemático na vida de Jesus. E na verdade, toda essa semana. Para você ter ideia, por exemplo, o Evangelho de João tem 21 capítulos. Já no capítulo 12, começa essa semana da vida de Jesus. A chamada Semana da Paixão de Cristo é a semana mais intensa da vida do Senhor e é a semana mais registrada nos Evangelhos. A gente tem pouquíssimas coisas da infância de Jesus, pouquíssima coisa da adolescência. As escrituras a respeito de Jesus começam, especialmente no seu batismo, ali aos 30 anos. Mas essa semana final ocupa boa parte dos evangelhos, não só de João, mas de Marcos. Metade ou mais da metade do evangelho de Marcos é dedicado a essa última semana. No evangelho de Mateus também um bom pedaço, e no evangelho de Lucas também. Obrigado. Então, esse movimento do Senhor é muito importante. E esse movimento dessa semana começa com a chamada entrada triunfal em Jerusalém. O que estava acontecendo? Você sabe que o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade, ele ainda pouco conhecido, pouco reconhecido. Ainda se tem muita dúvida, não se sabe bem quem ele não tem fama nenhuma. Para muitos um completo desconhecido. Ele foi criado na cidade de Nazaré, uma cidade muito pequena, praticamente uma vila. Falava-se de 30 a 50 famílias moravam em Nazaré. Então era uma pequena vila onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, era uma cidade até um pouco maior e mais importante, mas ele só nasceu em Belém. Logo ele mudou para Nazaré, e aí a sua vida em Nazaré foi uma vida muito tímida, muito comum. Aos 30 anos ele é batizado, mas ainda assim, quem assistiu o batismo de Jesus? A Escritura coloca que não foi um grande evento. João estava lá no deserto, batizando uma série de pessoas, e em um dado momento ele batizou Jesus. Mas para as pessoas que olhavam de fora, era só mais um batismo, era só mais uma pessoa. Tanto que há falas, né? Esse daí não é o filho de José, o carpinteiro. Esse daí não é daquela cidadezinha de Nazaré, uma coisa assim meio distante, periférica, pequena, rural. Só que ao longo da vida do ministério de Jesus, depois do batismo, começa a ter um movimento. Ele chama os discípulos. A coisa começa a crescer, ele começa a ensinar, começa a fazer milagres. Há milagres extraordinários, multiplicação de pães e peixes, multiplicação, bênçãos sobre pessoas doentes, curas miraculosas. E a fama de Jesus começa a crescer. Agora ele começa a ser alguém reconhecido, alguém que toda uma multidão começa a estar em volta. Jesus, o nome dele repercute tanto que ele, em alguns momentos, ele foge da multidão para orar, ele foge da multidão para conversar à parte com os discípulos, porque agora ele já estava famoso, e já havia um grande movimento em redor dele. E aí, lógico, dentre esse grande movimento tinha de tudo. Tinham aqueles de fato comprometidos com o Senhor, que a gente chama de discípulos. Tinha aqueles outros que estavam ali no meio da multidão em busca de algum benefício. A gente já falou sobre isso aqui. Quem sabe ele vai multiplicar pão de novo, quem sabe ele vai multiplicar peixe, quem sabe ele vai me curar da minha doença, quem sabe ele vai me trazer alguma bênção. Outros curiosos apenas, tipo assim, eu estou vendo, vamos ver até onde vai esse movimento, vamos ver até onde vai dar, vamos ver o que vai acontecer, movidos só por curiosidade. Outros contrários ao Senhor, de fato, outros se posicionando contra, tendo ele como um charlatão, um falso profeta, um falso mestre. Tinha de tudo.
E quando ele chega em Jerusalém para celebrar a Páscoa, e é importante dizer que a primeira Páscoa começa lá no Êxodo, né? Lá na saída do povo do deserto, saída do Egito, passando pelo deserto para chegar na terra prometida. Então essa foi a primeira Páscoa, a Páscoa de Moisés. Desde esse dia, o povo judeu celebra a Páscoa. Dentre as 6, 7 festas do povo judeu, a Páscoa é a principal, ou uma das principais, talvez a principal de fato, porque marca aquela saída da escravidão do Egito. Então, é uma coisa muito grande, muito celebrada a Páscoa para o povo judeu, e sempre foi. E a cidade de Jerusalém, que é a capital, não só política, religiosa, e onde estava o templo, era o lugar central dessa celebração. Então, todo judeu no mundo, e nessa época já existiam judeus espalhados pelo mundo, faziam questão de ir para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Então havia um grande movimento de peregrinação de gente do mundo todo, que era judeu, ou que era até simpatizante do judaísmo, que ia para Jerusalém por ocasião da Páscoa. Até porque a Páscoa envolvia o sacrifício de animal. E o sacrifício de animal só pode acontecer num rito no templo. Para vocês terem uma ideia, o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então já tem quase 2000 anos da destruição do templo. Desde então, os judeus não oferecem mais sacrifício. Porque eles não podem oferecer em outro lugar que não seja no templo. E não podem oferecer de outra forma que não seja mediado por um sacerdote. Então, como não tem templo, não tem mais sacrifício. Eles não podem oferecer sacrifício. Os judeus mais ortodoxos têm a expectativa de reconstruir o templo, reestabelecer o sacerdócio e voltar a oferecer sacrifícios de animais como era. Essa é a ideia que se tem. Então, só podia oferecer sacrifício lá no templo, com os ritos do templo. E aí Jesus entra em Jerusalém, no capítulo 12 de João, versículo 12 também, diz que no dia seguinte, uma grande multidão vindo para a festa da Páscoa, ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, Jerusalém, a cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado em um jumentinho. A princípio, os seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram dessas coisas que estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. E muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizou tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olha como todo mundo vai atrás dele. Então imagina, a grande repercussão aqui desse momento era a ressurreição de Lázaro. E aí essa multidão está começando a se juntar em volta de Jesus e está cantando: Hosana ao rei nas alturas, bendito é o rei de Israel, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então há um movimento efusivo e festivo da chegada de Jesus em Jerusalém. Agora Jesus já está famoso, já tem uma multidão ao redor de si, celebrando a sua chegada em Jerusalém como um grande fato. E a Páscoa, de fato, era celebrada em uma semana inteira, não era um dia. Era uma semana de celebração. E aqui é o primeiro dia da semana em que essas celebrações estão iniciando da Páscoa. Bom, o que acontece nesse dia é que começa muito bem a semana para Jesus, no meio do caminho fica muito mal, e só na semana seguinte vai haver a ressurreição. Essa semana da vida de Jesus é uma semana ladeira abaixo.
É uma semana que começa bem, porque começa com todo esse movimento. Muito embora Jesus chegue em Jerusalém montado apenas num jumentinho, né? Nada glamuroso. Mas todo o movimento ao redor dele é efusivo, é de festa, é grande, é cheio de expectativa. Pois é. Mas é este momento em que Jesus começa a falar da sua morte. Jesus não se engana e não se encanta com os aplausos da multidão. É interessante isso, né? É interessante porque a gente está num mundo, num tempo, em que há uma caça, uma verdadeira caça por aplausos, por likes, por curtidas, por pessoas que concordem conosco e celebrem conosco as nossas ideias. Isso em todas as redes, umas mais, outras menos, né? No Instagram, a rede das fotos felizes. No LinkedIn, a rede dos currículos, dos certificados e dos cargos, dos compartilhamentos de promoção profissional. E por aí vai. Então há um movimento intenso desse tempo de querer os aplausos, querer ser popular e às vezes inclusive se encantar demais com esses movimentos. Se encantar demais com esses aplausos, se encantar demais com essas multidões. Eu não sei se você já aconteceu com você, mas toda vez que a gente vê um lugar muito cheio, um movimento muito grande de pessoas, aquilo mexe com a gente fala, o que está acontecendo ali? Que fila é essa? Dá até vontade de entrar na fila, né? Vai que estão dando alguma coisa, né? Então a gente fica ali de olho. Tem estudiosos de marketing, né, que falam que um restaurante vazio tende a continuar vazio. E um restaurante que faz fila para as pessoas comerem, para as pessoas entrarem, ganha mais movimento porque todo mundo fica curioso. Às vezes a comida nem é tão boa, mas fica um frenesi. Caramba, se é cheio, se tem que reservar hora para comer naquele lugar, se tem tanta gente ali, deve ser muito bom. Tem jogadas de marketing que o cara contrata pessoas para poder fazer movimento no restaurante e trazer outros. É muito doido. Mas é esse efeito manada, esse efeito de grupo, que de fato vai contagiando, e aquele que é celebrado pode se encantando com isso, né? Pode ali se sentindo de fato o centro das atenções e se sentindo muito importante com aquilo tudo. Mas é interessante que Jesus, ele não se encanta com isso. Ele subverte muito essa lógica de poder. Ele não entra nessa onda de que ele é celebrado e isso vai dar tudo certo, e essa semana vai ser uma semana de grande sucesso, já que é a semana que começou muito bem. Não. Ele sabe que embora essa semana tivesse começado muito bem, ela vai terminar com ele no túmulo. Porque no domingo ele é aplaudido, na sexta ele é crucificado. No domingo ele entra celebrado. E na quinta, sexta-feira, quando ele é julgado, essa mesma multidão que o aplaudiu, está gritando, soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. São as mesmas pessoas quase. É essa mesma multidão em Jerusalém, que de alguma forma virou a casaca. Se convenceu de que aquele celebrado que ressuscitou Lázaro, que fez tantos milagres, não é pessoa confiável assim. Então nós temos de crucificá-lo e soltar o Barrabás, que era um criminoso, mas era um criminoso mais popular, mais conhecido, mais reconhecido. E aí soltam Barrabás
e crucificam Jesus. E a ideia da crucificação de Jesus vem com essa frase: está consumado. É isso que Jesus diz na cruz. Mas está consumado não tem um ponto final, do tipo, acabou tudo. Os discípulos no caminho de Emaús, talvez aquele casal do final do livro de Lucas, que estão saindo de Jerusalém, tristes e cabisbaixos, eles entenderam o estar consumado com acabou a esperança. Aquele em que nós colocamos toda a nossa expectativa foi morto. Aquele que a gente achava que ia enfrentar o Império Romano, que ia enfrentar César, que ia enfrentar Pilatos, que ia enfrentar Herodes, que iria enfrentar todos os líderes fariseus, saduceus, todos os grupos religiosos que se opunham, ele foi morto. A sensação para uns do estar consumado de Jesus é uma sensação de derrota. Acabou. Morreu Jesus. O símbolo mais usado entre os católicos é uma cruz com Jesus morto, sangrando com seus pregos. Isso não é errado, é um fato. Foi o que aconteceu naquela ocasião, e especialmente no final dessa semana. Mas a questão é que a nossa esperança desafia o mundo, porque o estar consumado não é para nós um fim da linha. O estar consumado para nós é um recomeço de tudo. O estar consumado para nós é uma grande manifestação de graça de Deus, de um Deus que leva sobre si os nossos pecados. Por quê? E aí o porquê a gente não usar o crucifixo com Jesus na cruz. E volto a dizer, não que esteja errado, mas a gente põe o foco em uma outra perspectiva. A gente põe o foco na ressurreição. A gente põe o foco em outro lugar. E é por isso que nós, quando usamos a cruz, usamos uma cruz vazia. Por quê? Porque consideramos muito mais a ressurreição do que a crucificação. Para nós a crucificação foi um ponto muito baixo da vida de Jesus. Mas dali gerou a ressurreição. E é nessa ressurreição que a gente se concentra. Então, Jesus, as suas últimas palavras na cruz são essas: está consumado. Então ele inclina a cabeça e entrega o seu espírito. Nessa cultura que exalta a força, o sucesso e a performance, a cruz de Cristo confronta esse imaginário. Um homem crucificado, rejeitado e sangrando. Isaías fala que nele não havia beleza nenhuma. Em outras palavras, Jesus diz, Jesus era um homem feio. Não havia beleza nem formosura nele. Isaías diz que não havia nada nele, fisicamente falando, que fosse atrativo. O cinema, Hollywood, tornou Jesus assim mais atrativo, acredito. Tornou ele mais bonito. Os atores, meio galãs, inclusive, representando Jesus. Mas essa não é a realidade do Jesus bíblico. A realidade de Jesus bíblico é a realidade do que o profeta Isaías disse. Nele não virmos formosura alguma. Não tinha nada fisicamente nele que fosse chamativo ou atrativo. O modo como Judas o trai, dando um beijo nele no meio do jardim do Getsêmani, é uma indicação de que ele era tão comum que ele poderia ser facilmente confundido entre os discípulos. Ele foi preso à noite, sem iluminação elétrica, numa época que não tinha. Então, a dificuldade dos guardas romanos é: quem é ele? A gente vai chegar lá, vai ter 10 caras, 12. Como é que a gente vai saber quem é Jesus? Para a gente prender o cara certo? Judas fala: aquele que eu der o beijo, aquele que eu beijar, é ele.
Então ele era tão comum que ele se misturava entre os discípulos. Ele era tão comum que era difícil distinguir se aquele era Jesus, se aquele era Mateus, se aquele era Levi, se aquele era Pedro, quem que era. Porque ele era um sujeito extremamente comum para a sua época. E essa coisa de ser um sujeito comum, parece que a gente não pode. Parece que a gente tem que ser pessoas de alta performance. A gente não pode ser comum, né? Algumas igrejas têm insistido em pregar contra ser comum. Não, você não pode ser comum, você tem que ser extraordinário, você tem que ser de alta performance, você tem que ser um grande destaque. É bom a gente testar biblicamente esses discursos e essas palavras, porque Jesus, em certos aspectos, era profundamente comum. E a cruz de Cristo confronta esse imaginário. Que homem poderoso é esse que morre crucificado? Que homem poderoso é esse que morre rejeitado? Que homem poderoso é esse que morre sangrando? Que homem poderoso é esse que morre nu? Há estudos e relatos que falam da nudez de Jesus. Muito provavelmente, ele andou por Jerusalém pelado, sem roupa nenhuma, e ficou na cruz, também pelado. Um constrangimento dos maiores. Além de apanhar, além de ser cuspido, além de ser rejeitado, além de ser colocado como um ladrão, foi colocado nu numa cruz. Nas imagens que a gente vê alguma coisa cobrindo as partes íntimas de Jesus, talvez algum pano. Alguns historiadores vão dizer que não havia absolutamente nada, nem sequer um tipo de cueca cobrindo Jesus, ele estava nu. Quando eu fui para Jerusalém a primeira vez, é meio chocante porque a gente anda pela Via Crucis e a gente vê muito comércio. A gente vê a galera transitando, andando, vendendo, a gente vê comerciantes como que uma grande 25 de março quase. Gente vendendo comida, gente vendendo tempero, gente vendendo fruta, gente vendendo camiseta, gente vendendo souvenir, gente vendendo um monte de coisa. E alguns irmãos ficam um pouco incomodados, assim, assustados. Calma aí, como assim? A gente está andando na Via Crucis, a gente está andando nas ruas em que Jesus passou, e a galera está aqui gritando Neymar, quando a gente vai de camisa do Brasil, gritando Ronaldinho, querendo vender coisas para a gente. Mas se a gente voltar ao cenário bíblico da crucificação, é exatamente esse. Jesus caminhando, carregando a cruz nas ruas de Jerusalém, e a cidade vivendo, a coisa acontecendo. O comércio ativo, as pessoas tocando a sua vida. Era um dia comum. Era mais um dia onde se ia matar mais ladrões. Hoje a gente passando na rua e vê os policiais prendendo gente, a gente diz, está prendendo um bandido aí, vamos seguir a vida aqui. E a gente segue, vai para o trabalho, vai fazer as coisas, vai levar a criança para a escola e segue a vida. O dia e o cenário da crucificação de Jesus é exatamente esse. Uma cidade grande para a época, muito povoada, turística, cheio de gente turistando, vindo de várias cidades para lá, para comemorar e celebrar a festa da Páscoa. E alguns ladrões carregando a sua cruz para serem mortos pelas ruas da cidade. Era exatamente esse cenário. Então isso confronta muito o nosso senso de sucesso, o nosso senso de missão, o nosso senso de fato, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo. Porque o que Jesus fez nesse mundo, e especialmente a forma como Ele termina a sua vida, não tem nenhuma ideia de sucesso, não tem nenhum conceito de vitória.
Não tem nada que a gente possa se inspirar e dizer assim: nossa, que homem bem-sucedido. O cenário geral é de fracasso. O cenário geral deu tudo errado. Ele ia nos salvar, ele ia nos libertar, e no final os inimigos mataram ele. Acabou. É aquela música famosa, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Os meus amigos morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder. Os inimigos estão no poder, tanto poder que mataram Jesus, acabou. E uma das ideias possíveis do estar consumado acabou, morreu. Mas o que a gente tem em mente, conhecendo e sabendo da ressurreição, é diferente. Aí sim é uma outra perspectiva. Porque a nossa perspectiva não é de olhar Jesus como uma vítima do sistema político e religioso, embora de fato ele tenha sido, historicamente falando. Mas o nosso olhar é que ele é o autor da salvação, e ele não foi morto simplesmente, ele deu a vida. Quando ele está sendo julgado, ele diz para Pilatos: você não tira a minha vida, eu dou. Eu estou dando. Ninguém está tirando a minha vida. Eu estou me entregando. Ele se entrega. E o profeta Isaías vai dizer que ele segue como uma ovelha muda para o matador. É interessante essa inversão. É interessante pensar essa lógica da cruz, quando Paulo diz assim, que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Paulo diz, essa mensagem, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não tem a revelação divina, é uma loucura, porque é uma mensagem de derrota. O Deus de vocês morre. O Deus de vocês é morto por soldados romanos. O Deus de vocês é colocado numa cruz, pelado, na frente de todo mundo, para todo mundo ver. O Deus de vocês é fraco. Mas a cruz é exatamente isso, porque ela vai envergonhar os que têm conceito de forte, para exaltar aqueles que se humilham debaixo dessa mesma cruz. E essa é a lógica do Evangelho. A lógica do Evangelho é o abatimento dos soberbos e a exaltação dos humildes. A lógica do Evangelho é, enquanto eles acham que venceram, enquanto Roma, enquanto Herodes, enquanto Pilatos, e toda aquela turma acha que venceu, na verdade eles estavam cavando a própria ruína de todos eles. Então, a salvação vem pela entrega de Jesus, e não por uma conquista militar. É interessante porque nesse aspecto, Jesus subverte até a lógica veterotestamentária. Esse negócio aqui é meio perigoso de dizer, mas é muito real. Porque a lógica veterotestamentária é uma lógica de grandes generais que conquistam espaços com guerra. Essa semana eu gravei um vídeo sobre Josué. Josué é um desses. É um general de guerra que substitui, que é um sucessor de Moisés, e que conquista aquela terra quase toda na base da espada, da guerra, mobilizando exército com estratégia. Depois, bem na frente, na época da monarquia, vai vir Davi. E Davi vem como um outro general de guerra, também mobiliza exército, também enfrenta os inimigos do povo de Deus, derrota os filisteus, derrota os jebuseus, derrota vários povos ali, e conquista mais espaço ainda. Quando vem Jesus, a cabeça está treinada nessa perspectiva. Bom, ele vai ser como Josué. Aliás, o nome Jesus é basicamente o mesmo nome de Josué.
Então, ele vai ser o nosso outro Josué. Ou ele vai ser o nosso outro Davi, porque as profecias dizem que ele é filho de Davi, inclusive. Então ele vai mobilizar um exército. Então ele vai trazer gente ao seu redor, e quando ele chegar em Jerusalém, ele vai chegar tomando o poder. Ele vai chegar, vai cortar a cabeça do Herodes, igual o Davi cortou a cabeça do Golias. Isso não acontece. Isso não acontece. Ele se entrega para a morte. Ele subverte a lógica da conquista e do sucesso. Ele cumpre as profecias bíblicas do Antigo Testamento, mesmo em vários aspectos, invertendo a lógica do Antigo Testamento. Porque agora ele não é um líder que mata e conquista, ele é um líder que morre. Ele não é um líder que puxa a espada. E aliás, quando Pedro puxou a espada, né, e cortou lá um pedaço da orelha de Malcolm, ele faz o milagre de recolocar no lugar e fala para Pedro: guarda a espada. Não é hora disso. Se você quer sobreviver pela espada, na verdade você vai morrer pela espada. Guarda isso. E ele se entrega. Então ele redefine a perspectiva de sucesso. E qual é a perspectiva de sucesso de Jesus? É uma perspectiva de fidelidade ao Pai. Não é uma perspectiva de aplauso, não é uma perspectiva de prosperidade, não é uma perspectiva de conquista, é uma perspectiva de fidelidade. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo o que meu Pai me deu para fazer. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou cumprindo a minha missão nessa terra. Com aplauso ou sem aplauso. Com grande prosperidade ou sem nenhuma prosperidade. No caso de Jesus, sem nenhuma. Ele está cumprindo a missão. Então, o que é vencer? O que é vencer na vida? Nossos pais nos criaram e disseram: estuda, meu filho, para você vencer na vida. Faz faculdade para você vencer na vida. Acorda cedo, vai trabalhar para você vencer na vida. E esses são ótimos conselhos. Mas o que é vencer na vida, na perspectiva de um discípulo de Jesus? Vencer na vida não vai ser evitar o sofrimento, mas permanecer fiel em meio a ele. E aí, deixa eu te dizer uma coisa que é novidade para 0 pessoa. Há sofrimento na vida. Sempre. Sempre há. Sempre haverá. Mas a nossa fé nos faz permanecer fiel no meio dele. Para Jesus, vencer não é dominar, mas servir. Não é subir ao topo, mas carregar a cruz diariamente. É persistir, é insistir, é continuar, é carregar a cruz, é não se entregar. Às vezes há uns conflitos relacionais, e um lado mais machucado diz: quem me garante que eu não vou me machucar de novo? Eu digo: ninguém. Ninguém garante que você não vai se machucar de novo. E ninguém garante que você não vai machucar outra pessoa de novo. Não é possível garantir nada disso. Quem garante que eu não vou mais sofrer? Pastor, eu vou vir para a igreja, eu vou me batizar, eu vou entregar o dízimo, eu vou participar, eu vou servir como voluntário, e com isso eu não vou mais sofrer. Com isso, tudo que eu fizer será abençoado, próspero e bem-sucedido. Sinto dizer, não é bem assim. Vai ter muita coisa boa, mas vai ter muita coisa ruim. Vai ter muita coisa maravilhosa, mas vai ter muita coisa muito difícil. E a semana de Jesus é essa montanha-russa, né? Que começa super bem,
e termina super mal. E eu penso que o ministério é muito isso. Tem dia que eu estou assim, me sentindo com a vida que eu pedi a Deus como pastor. E tem dia que eu penso assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que eu não estou num emprego CLT, o que eu estou fazendo? Que eu não estou no concurso público. Mas essa é a vida de todos nós, porque você que está no CLT, está pensando o que você está fazendo no CLT, que você não empreendeu. Você que prestou concurso público, está pensando o que você está fazendo no concurso, que você não está fazendo outra coisa. Porque essa é a vida do ser humano. E Jesus, enquanto humano, também viveu essa vida. Lembra da oração que ele fez antes de ir para a cruz, antes de ser entregue? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Dá para tirar esse sofrimento da minha vida? Tira, por favor. E a gente tem de pedir a Deus, Senhor, me livra dos sofrimentos. Me livra desses cálices amargos que eu não quero beber, eu não quero passar por eles. E eu acredito, às vezes Deus livra. Mas às vezes Deus diz, esse não dá para livrar. Tem umas águas amargas que a gente tem que tomar. E aliás, uma das belezas da celebração da Páscoa, aprendi direitinho, viu, pastora Rose? Da celebração da Páscoa, é que os judeus comiam a Páscoa com ervas amargas. Porque as ervas amargas era para lembrar que mesmo naquele momento de festa e de celebração, o povo tinha sido escravo no Egito. E sofreu nas mãos do faraó. E isso trazia amargura. Então a erva amarga no meio da comida tem um sentido. Tem um sentido de lembrar que nem tudo é doce. Que nem tudo é bom. Que nem tudo é maravilhoso. Aliás, a própria Bíblia, Jeremias diz que quando ele começou a comer a palavra de Deus era como mel na boca, mas depois caía amarga no estômago. A própria palavra de Deus tem esse efeito em nós. Às vezes a gente lê um texto bíblico e é melzinho na boca da criança. Fala, que delícia, olha Deus dizendo aqui que vai me abençoar hoje. E às vezes a gente lê a palavra de Deus e diz, nossa, Deus está meio bravo hoje comigo. A coisa não está boa. Eu acho que hoje eu... E é isso mesmo. É esse movimento mesmo. Esse é um movimento da vida, esse é um movimento de Deus. O que a gente tem que concentrar é, de fato, o que a gente está fazendo com a nossa vida, o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente precisa concentrar a esperança na cruz, olhando para a cruz, não como o fim, mas como um início da nova criação. Como essa renovação de todas as coisas. Como um novo tempo. O estar consumado significa que nada mais precisa ser feito para que você precise ser amado por Deus. Está consumado a sua relação com Deus. Está consumado o seu perdão diante de Deus. Está consumado a sua condição de ter a vida eterna. Está consumado porque Cristo consumou por nós. E esse é o efeito da graça de Deus que a gente canta aqui sempre. Está consumado. Jesus morreu por nós. É o fim da performance religiosa, do medo e da culpa. Agora a gente não precisa performar, nem diante dos homens e nem diante de Deus. É lógico que você desempenhar bem o seu trabalho é um elemento de fidelidade a Deus. É lógico que você está estudando algo e se aplicar aos estudos diz respeito do seu caráter de ser uma pessoa dedicada, aplicada. É lógico que se você prosperar no seu trabalho, porque você foi abençoado numa carreira X, ou você conseguiu avançar numa carreira Y, glória a Deus, que Deus te abençoe, e é isso mesmo. Mas a nossa condição diante de Deus, a gente não precisa dessas performances. A gente não precisa ter um LinkedIn bem preenchido para ser aceito por Deus.
A gente não precisa aparentar vitória, harmonizar o nosso rosto para ficar bem bonito com cara de bem-sucedido. A gente não precisa, porque Jesus resolveu tudo isso na cruz por nós. Nós só precisamos crer nele. Nós só precisamos receber essa graça que vem da cruz para a nossa vida. E agradecer e dizer obrigado, Senhor. Glória a Deus, eu estou aqui pela graça de Deus. O Senhor me alcançou, a bênção dele está comigo. Então, descanse no está consumado. Descanse que Deus fez tudo o que precisava fazer para você ser aceito por Ele. Descanse no fato de Deus te amar, de Deus te alcançar, de Deus te perdoar. E agora, você só precisa responder a essa fidelidade. E a gente responde agradecendo, a gente responde adorando, a gente responde com a nossa resposta fiel ao Senhor, fiel às pessoas que a gente ama. A gente responde compartilhando esse amor e essa fidelidade, esse evangelho, essa boa notícia de Deus com todo mundo. Mas a graça que nos alcançou de uma vez por todas. E nós, nesse aspecto, só descansamos nele. Então, domingo para nós é o dia do maior descanso de todos. Não só descanso porque não precisamos cumprir jornada de trabalho, mas descanso porque descansamos na graça de Deus. Descansamos na ressurreição do Senhor. Descansamos no perdão de Deus. Não levamos culpa sobre nós. Levamos só a leveza da graça e da bênção que nos alcançou, que alcançou a todos nós. Essa é a Páscoa. Aproveite essa semana para refletir sobre isso, para ler a palavra de Deus sobre isso, para olhar como foi essa semana de Jesus, como começou no alto, terminou no baixo, mas veio em seguida a ressurreição, a vitória sobre tudo e sobre todos. Amém? Você pode ficar de pé? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado por nos salvar. Obrigado por nos alcançar. Senhor, nos ajude a nos concentrar no compromisso e na fidelidade ao Senhor, como discípulos, como discípulas tuas, Senhor, ao redor da tua cruz, sabendo que o Senhor já fez tudo por nós. E nós respondemos a esse tudo, com louvor, com glórias, com honras ao teu nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.